O que você precisa saber antes de criar o seu primeiro banco de dados relacional? O banco de dados ele é uma parte muito sensível do teu sistema. É muito provável que se você começar de uma forma errada, o sistema vai por água abaixo. E alguns conceitos você tem que saber antes de colocar a mão na massa. Então hoje a gente veio aqui para te dar algumas dicas e explicar alguns conceitos para você não vacilar na criação do teu primeiro banco de dados. Lembrando que essas dicas são as dicas essenciais, né? Se você quiser se aprofundar em banco de dados, vai lá na plataforma, a gente vai ter uma seção só de banco de dados. A gente vai falar de modelagem, da linguagem SQL, MySQL, SQL Server, Oracle. E além disso, a gente conta com mais de 1000 exercícios de banco de dados. Então, se você quer se especializar, quer se aprofundar nesse tema, vai lá na plataforma. A gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para você ir lá fazer o seu cadastro. Depois que você fizer o seu cadastro, a gente vai te dar 7 dias gratuitos para você usar a plataforma e ver tudo isso que a gente está falando. Então, não perde essa oportunidade e vai lá. Nós vamos falar aqui sobre a construção de um banco de dados relacional. O banco de dados relacional é aquele no qual os dados eles são modelados em forma de tabelas. Fazendo uma analogia, nós podemos fazer uma comparação com o Excel, que ali nós temos linhas e nós também temos colunas. É assim que as tabelas são num banco de dados relacional. E a primeira dica, que é a dica mais essencial, é a modelagem, cara. A forma que você vai modelar as tuas tabelas. A modelagem, ela vai influenciar diretamente como o teu sistema foi projetado, ou seja, como esse sistema vai se comportar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa armazenar, quais são as informações que você precisa ter diversos registros. Então, antes de você colocar a mão na massa, você tem que fazer o desenho do teu projeto, como ele vai se comportar. Para facilitar o entendimento, nós vamos utilizar um único exemplo, que é o do iFood. E com ele nós vamos entender como é a criação das tabelas, como há o relacionamento entre as tabelas, tudo que é relacionado à criação do seu primeiro banco de dados, nós vamos estar exemplificando aqui com o iFood. Então, por exemplo, para a gente demonstrar isso para vocês, que a modelagem é extremamente importante, de acordo com a regra do negócio, a gente vai citar o iFood, que tem um cadastro de cliente, também tem um cadastro de endereço. Olha essa modelagem que a gente vai demonstrar aqui para vocês. A gente vai ter a tabela de clientes, que vai guardar nome, telefone, o e-mail do cliente, e nessa mesma tabela teria os dados de endereço do cliente. A informação que eu tenho, nome, e-mail, telefone, eu vou ter também a rua, a cidade, CEP e tudo mais. Porém, existe um problema que não seria compatível com o modelo do iFood, porque no iFood, como funciona? Um cliente ele pode ter diversos endereços. Então, por exemplo, eu estou na minha casa, cadastro o endereço da minha casa. Se eu estiver aqui na DevMedia, eu posso cadastrar o endereço da DevMedia e solicitar o meu pedido aqui para a DevMedia. Então, se a modelagem tivesse uma tabela só para guardar essas duas informações, teria que entrar para editar o meu endereço para poder pedir aqui na DevMedia, e quando eu fosse para casa ter que voltar. Ou então criar vários campos de endereço na mesma tabela. É um outro problema, que existe uma inconsistência, quando você cria diversas informações iguais dentro da mesma tabela. Se você pensou em fazer isso é porque a modelagem está errada. Então, como é que a gente imagina que o modelo do iFood fosse? A gente pode falar imagina porque a gente não está lá programando, mas a gente espera que seja assim, né? Ele tem uma tabela de cliente e uma tabela de endereço. E um cliente, ele pode ter diversos endereços. Então, olha esse exemplo de modelagem, como é importante você pensar como é que o teu negócio vai funcionar. Se o iFood tivesse modelado isso de forma diferente, não daria certo. Ele teria que fazer alguma gambiarra no banco de dados dele ou no sistema para poder cadastrar diversos endereços. Entender o que o banco de dados vai precisar armazenar é muito importante antes mesmo de você começar a criá-lo. Segunda dica, chave primária e chave estrangeira. Então vamos começar com a chave primária. Chave primária é um identificador único para cada registro da sua tabela. Por questões de boas práticas, a chave primária ela é sempre representada por um número inteiro. Então vai ser sempre uma sequência, né? 1, 2, 3. E como acontece isso? Bom, vamos supor aqui na tabela de clientes do iFood. A gente vai cadastrar o primeiro cliente lá, Fernando. A chave primária do registro do Fernando vai ser 1. Depois vai cadastrar o Diego. Vai ser 2, o registro do Diego. A chave primária ela é sempre única e sempre incremental. Tem um cliente 1, 2, o próximo cliente vai ser o 3 e sucessivamente. Sucessivamente. Então essa chave primária você precisa identificar, você precisa informar que aquela coluna do teu banco vai ser uma chave primária e ela vai ser incremental. Então você precisa definir essa informação. E quando dizemos que a chave primária é um campo único, estamos dizendo que ela não pode se repetir, ou seja, não pode haver mais de um campo ao mesmo tempo ali na tabela. Isso, com o mesmo valor. Vamos voltar ao exemplo da tabela de clientes, que vamos chamar a chave primária de ID, né? Então tem o ID 1 ali, que é o do Fernando, e o ID 2, que é o ID do Diego. E agora a gente vai inserir um novo registro, que é o do Eric. Então, automaticamente, esse cliente já vai ter o ID, a sua chave primária, como 3, porque é sequencial. A gente não precisa se preocupar com isso, a gente não precisa informar isso para nossa tabela. Isso vai ser cadastrado automaticamente por conta da configuração que nós fizemos na nossa chave primária. Agora vamos imaginar uma situação na qual eu quero excluir um cliente dessa minha tabela. Eu vou excluir o cliente do Diego, que tem o ID 2. Então nesse momento eu tenho o Fernando, que tem o ID 1, e o Eric, que tem o ID 3. E agora, se eu inserir um novo cliente, o que vai acontecer? Então, logicamente ele vai ser o 2, porque tu excluiu o 2.
Não. Nesse caso, não vai poder ser 2. Por quê? Porque a chave primária ela vai ser incremental. O próximo usuário vai ter o ID 4, mesmo que eu já tenha excluído um usuário anterior, como foi aqui o caso do ID 2. Então, para concluir, a chave primária ela vai pegar o último registro e vai adicionar mais uma unidade, sempre que um novo cliente ou um novo registro for adicionado na sua tabela. E isso quando você tem um sistema enorme, com diversos e milhares e centenas de clientes, você não precisa se preocupar. Caralho. E quando você tem um sistema enorme, como o tamanho do iFood, você não se preocupar. Caralho, você não precisa se preocupar. E isso quando você tem um sistema muito grande, do tamanho do iFood, por exemplo, você não precisa se preocupar. Caralho. Fazer uma fono. Você não precisa se preocupar, porque ele já gerencia essa chave primária para você. Então eu não preciso me preocupar qual o último cliente que eu tenho para inserir o sucessor. E sem falar que ela vai ser responsável por você identificar um cliente na tua tabela. Eu quero o cliente 100. Você vai lá e vai pegar esse registro 100 e vai saber quem é o cara que é o 100 da tua tabela. A próxima dica é: deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Agora vamos ver o próximo item, que é a chave estrangeira. Bom, a chave estrangeira ela é muito importante quando você tem um caso lá do endereço do iFood. Um cliente possui diversos endereços. Como é que fica isso na tua tabela? O Diego é o cliente 2. O cliente 2 possui 3 endereços: Avenida das Américas, Rua da Maravilha e Rua do Campo Grande. Como é que você vai saber que esses 3 endereços pertencem ao Diego? Aí que entra a chave estrangeira. Nessa tabela do endereço vai ter um campo que se chama ID usuário, que vem na tabela de usuário. Então, por exemplo, eu tenho 3 endereços com o ID usuário 2 que veio da tabela de usuário. Nosso editor vai se lascar um pouco aí, mas vai botar todo o esquema para vocês entenderem melhor o que a gente está falando. E a chave estrangeira você também precisa configurar conforme a chave primária. E na configuração da chave estrangeira você precisa falar qual é o campo que está fazendo referência à chave estrangeira da nova tabela. Então, por exemplo, na tabela endereço, eu vou configurar que a minha chave estrangeira pertence, né, que ela vem da minha tabela de usuário do campo ID. Então essa configuração precisa ser feita. E por que é importante fazer a configuração da chave estrangeira? Para você manter a integridade do teu sistema. Por exemplo, no exemplo anterior que o Diego deu, ele excluiu o usuário 2, que era o usuário Diego. Nesse caso da chave estrangeira, ficou um monte de endereço sem usuário definido, porque a gente acabou de mandar para o espaço o usuário 2. Então a gente tem agora na tabela de endereço 3 endereços que não servem para nada, porque eu excluí o principal, que era o usuário. Então com a chave estrangeira, você garante que o teu sistema não tenha essa perca de informação, não perca a integridade dos dados do teu sistema. Nunca tu vai ter um endereço sozinho que não corresponde a nenhum cliente. Então nesse caso, se você quiser excluir o cliente Diego, você vai ter que ir lá excluir os 3 endereços associados ao Diego para depois sim conseguir excluir o cliente Diego, que é o de 2. Dica número 3. Os tipos de dados. Os dados que vão ser guardados na sua tabela, eles possuem algum tipo. Nós temos os tipos de dados numéricos, que são os inteiros, que podem ser 1, 2, 5, 7. E a gente também, nos numéricos, a gente também tem os de ponto flutuante, que aí a gente já tem valores como 70,5, 40,3. E já saindo dos numéricos agora, falando de valores textuais, strings, a gente tem valores como Fernando Gaspar, Diego Souza. Nós temos o tipo data, que serve para guardar valores de data e hora, como por exemplo a sua data de nascimento, a sua data de cadastro, enfim, qualquer informação que esteja associada a uma data e uma hora. Nós também temos o tipo de dado booleano, que serve para guardar valores lógicos na sua tabela, valores como verdadeiro e falso. Um exemplo seria verificar se um restaurante está aberto ou não. Se estiver aberto, verdadeiro; se não tiver, falso. Então, agora que o Diego explicou, cada coluna da tua tabela vai ter um tipo. A grande pegadinha nessa questão dos tipos de dados é você, que é maior e mais comum, né? A questão dos tipos numéricos. Tem gente que tem o hábito de colocar telefone como numérico, mas o telefone ele não é um numérico. O telefone ele é um string, porque ele contém parênteses, pode ter traço, pode ter o DDDI do país que tem um mais na frente. E nesse caso, string é um tipo de dado textual. Já os tipos de dados inteiros, eles só vão ser utilizados quando você quer se realizar alguma operação matemática. Por exemplo, o numérico inteiro pode ser a idade do cliente. Então eu quero realizar uma consulta para saber a média de idade dos meus clientes. A idade é um inteiro. Uma outra operação matemática que pode ser feita, por exemplo, você tem um restaurante. Esse restaurante teve alguns pedidos. O pedido, o valor total do pedido vai ser um numérico de ponto flutuante. Posso realizar uma conta matemática para saber quanto que aquele restaurante faturou no mês. Então eu consigo fazer uma soma dos pedidos daquele restaurante. Então o numérico serve exatamente para isso, quando você precisa realizar uma operação matemática com algum dado. Dica número 4. Guardar datas de um registro. Essa é uma dica muito importante, muita gente não fala dela, mas ela vai te ajudar bastante quando você for montar um relatório ou alguma coisa do tipo, e até para você saber a cronologia dos dados
top do teu banco. O cliente Diego se cadastrou, cria uma coluna na tabela de cliente para saber a data de cadastro do Diego. Ela é uma data que você vai utilizar claramente no teu sistema na parte do cliente? Não, mas é uma informação importante para você, como administrador do teu banco, ter, porque com essa data você consegue ter uma visão geral dos acontecimentos dos teus registros. E quando eu falo data, no caso, é o tipo date time, que ele guarda a data e a hora. Aí você vai me perguntar, mas se eu não vou usar isso na minha tela de cliente lá, por que eu vou guardar essa informação? Cara, parece que não, mas essa data vai ser muito importante quando você quiser montar um relatório. Por exemplo, eu quero saber quantos clientes se cadastraram no mês de janeiro. Se você não guardar esse campo de data lá, como é que você vai ter essa informação? Outro fator muito importante que você pode ter esse dado de data guardada no cadastro do teu cliente é em relação ao ataque. Por exemplo, se teu sistema está sendo atacado intencionalmente, você consegue ver pelo log de data. Tá vendo que tá chegando muitos dados estranhos no teu banco de dados com um intervalo de data muito pequeno. Tá vendo que o intervalo de data está sendo de milissegundos. É impossível que o humano consiga cadastrar no intervalo de data tão pequeno. Então essa informação te ajuda também a enxergar esses tipos de problema que você pode sofrer no teu banco de dados. A dica número 5 é a parte da exclusão lógica. Os dados que são armazenados na sua tabela, eles são muito importantes. E a gente recomenda não excluí-los, porque eles podem ser úteis para alguma análise, para algum relatório que você queira fazer mais para frente. E se você excluir, você não vai ter mais aquele dado na sua tabela. Então, para evitar isso, a gente pode excluir o dado de outra forma, que é utilizando a exclusão lógica. E o que é a exclusão lógica? É quando a gente cria uma coluna para identificar se aquele registro vai estar ativo, se ele vai estar inválido, não sei. Depende da forma que você quer chamar essa sua exclusão. Você lembra que lá no começo a gente excluiu o registro do Diego que tinha o ID 2? Então, a gente tem uma outra forma de fazer isso. Que é o quê? Criar uma coluna de status, e aí a gente pode dar até o valor booleano, né, que a gente falou aqui. Vamos chamar essa coluna de ativo, e com ela nós vamos ter os valores booleanos verdadeiro ou falso. Se aquele registro estiver com o valor verdadeiro naquela coluna, quer dizer que aquele registro está ativo. Agora, se ele tiver com o valor falso, quer dizer que ele não vai ser mais considerado no seu sistema. Porém, se eu quiser fazer algum tipo de relatório incluindo os registros que foram excluídos logicamente do meu sistema, eu vou poder consultar aquele cara. O que não seria possível se eu removesse aquela informação, aquele registro, né, da minha tabela do meu banco de dados. Então, recapitulando: modelagem, chave primária, chave estrangeira, tipo de dados, guardar informações de datas e exclusão lógica. São as dicas principais para você criar o teu primeiro banco de dados. E se você está tendo alguma dificuldade para criar o teu primeiro banco de dados, coloca nos comentários para a gente trocar uma ideia, de repente a gente consegue te ajudar. Valeu? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e abraço. Tchau, tchau.